Amado Espírito Santo, desejo tanto que tu visites profundamente meu ser e que tu semeies lá a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo para que produza muitos frutos. Escutemos com os ouvidos do coração o ensino de nosso Senhor Jesus Cristo, que é trazido em seu Evangelho por São Lucas, capítulo 8, dos versos 4 a 15. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então, ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram junto a ela e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E os que caíram em terra boa são aqueles que, ouvindo com o coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste texto, temos a parábola, mas por insistência dos discípulos, Jesus também a explica. E diante de tudo isso, o que temos que questionar no nosso interior é: que tipo de terreno estou vivendo hoje? E Jesus diz que aqueles que pertencem ao reino de Deus compreendem. E quando se compreende algo, se agiliza a vontade para que o compreendido possa acontecer em nossa vida. Por isso, é necessário a
perseverança, a insistência, o cuidado dobrado sobre tudo aquilo que pode matar a semente da palavra de Deus, que tão generosamente, tão abundante, é semeada em nossos corações. Lembrando que a primeira semente que recebemos foi no dia do nosso batismo, onde Deus colocou em nossa alma a semente da fé, da esperança e da caridade. Sementes que estão em Deus e que Deus semeia naqueles que se tornam seus filhos através do batismo. Então precisamos cuidar, adubar, regar todos os dias para que esta planta possa crescer e produzir os frutos que são dados pelo Espírito Santo. Que sejamos bondosos, alegres, que sejamos pacientes, benignos, enfim, que possamos produzir larga e abundantemente os frutos do Espírito Santo, que quer habitar e permanecer naqueles que são filhos de Deus. Que sejamos, então, filhos muito agradecidos, muito cuidadosos, para alegrarmos aquele que podemos chamar de Pai e que nos quer junto a Ele por toda a eternidade. Amém.